estamos tendo acesso aqui, porque eu acredito que será um tempo muito bom, mas também porque nós estamos aprendendo com a sua vida, pastor. Milka, que linda, que coisa boa, bem-vinda. Milka, nós somos contemporâneas, que coisa boa. Que bom, gente. E aí nós vamos ter um bom tempo aqui de aprendizagem, e eu quero já passar para o pastor Paulo, ele vai fazer as considerações iniciais, mas antes disso eu queria só ler o capítulo 2, o versículo 7, de Apocalipse, né? É o final da carta à igreja de Éfeso, e que essas sejam as palavras também que ecoem na nossa vida nessa noite, diante daquilo que nós vamos ouvir. Eu vou pegar somente a última parte, né? Quem tem ouvidos, aliás, a primeira parte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que você possa também atentar com o seu ouvido para estar ouvindo o que o Senhor tem a dizer à nossa vida nessa noite, para a glória do seu nome. Então, pastor Paulo, fique à vontade, a palavra está com o Senhor, para orar, para já se apresentar para a turma, tá? Deus abençoe. Amém. Vamos começar com uma oração? Então vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, por essa oportunidade que a gente tem de estar juntos através desta ferramenta, ó Deus, que o Senhor nesses dias nos proporcionou, para que mesmo à distância a gente possa compartilhar um pouco da Tua palavra, daquilo que temos aprendido do Senhor. Queremos, Pai, colocar esse tempo nas Tuas mãos. Ele precisa ser para a glória do Teu nome, para nossa edificação como igreja do Senhor. Nos abençoe, tome a minha vida, cada vida que vai estar participando, que seja um tempo muito abençoado, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de começar com a palavra de gratidão ao Betel Brasileiro, essa instituição com a qual eu tenho uma ligação muito forte desde o ano de 1991, quando aos 18 anos de idade, exatamente 18 anos e 2 meses de idade, eu coloquei os meus pés nessa instituição para ficar no internato e fazer ali o curso de bacharel em teologia com concentração em missiologia. Nesse tempo já era concentração em missiologia. Então, a gente tem um carinho muito especial pelo Betel. Quase que eu me tornei betelino, foi por um fio. Sou pastor batista, e eu digo isso porque no dia da minha formatura, ainda na plataforma da capela, ainda comemorando, Dona Lídia me chamou no canto e me fez o convite para estar com o Betel e fazer parte do Betel. Na época, o Betel estava abrindo seminários no Rio de Janeiro, acho que Brasília, em Goiânia, também naquele tempo. E ela me deu até a liberdade de escolher em qual desses eu gostaria de ir para ficar e contribuir. Mas não foi a vontade de Deus nesse tempo, né? Você está me interessando. Só tu, pelo obedece. Então, a gente tem essa ligação com o Betel, e depois disso, essa ligação ela se fortaleceu já como pastor de igreja batista, devido à série de seminaristas que por aí passaram, missionária Vanessa, missionária Marlene, Jailda, pastor Helder e Nívia, que hoje estão aqui. Então, a gente tem um vínculo muito forte com esse seminário teológico. A minha ligação com o livro de Apocalipse, ela já vem de algum tempo. Eu tive o privilégio de, em 2004, 2005, fazer um mestrado em São Paulo, e a minha concentração foi Apocalipse. Quando eu retornei do campo missionário, então eu tomei conhecimento do mestrado do Betel. E aí eu digo, não, eu vou fazer o mestrado do Betel também. E disseram, rapaz, tu já tem mestrado, vai fazer outro. Eu digo, não, eu vou fazer esse aqui, que eu gostei da grade e tudo. E ingressei no seminário novamente em 2012, ou foi 2013, algo do tipo,
e também fiz o meu mestrado com concentração em Apocalipse. E agora Deus me deu a graça de fazer o doutorado e também escrever nessa mesma área do Apocalipse. Então, nosso tema de hoje é falarmos um pouco sobre a reforma. Obviamente, aqui o tema mais específico é a reforma contemporânea, uma abordagem a partir da mensagem das cartas à igreja de Apocalipse. Mas eu acredito que antes da gente falar especificamente de uma reforma contemporânea, eu acho que é interessante só pontuar algumas coisas dessa data tão importante para nós, que foi ontem, o 31 de outubro, e só explicar rapidamente o que aconteceu e por que é chamado de reforma e por que exatamente essa data, né? 31 de outubro é essa data de aniversário da Reforma Protestante, porque foi em 31 de outubro de 1517 que o famoso monge agostiniano, né, o Martim Lutero, ele afixou na porta da igreja do castelo do vilarejo de Wittenberg, ele afixou ali o que ficou conhecido na história como as 95 teses. Eu queria só pontuar algumas coisas. Primeiro, é que esse movimento chamado Reforma foi um movimento que, acima de tudo, questionou certos aspectos, tanto da teologia como da prática da Igreja Católica Romana, especialmente no final da Idade Média. E os líderes do movimento da Reforma, e esse é um ponto de contato para o que a gente quer falar hoje, os líderes desse movimento, eles buscaram restaurar. Eles buscaram, na verdade, aquilo que nós hoje usamos uma palavrinha mais moderna, chamada revitalizar a igreja, de acordo com os ensinamentos e os princípios das Escrituras. E um ponto importante com relação à reforma é que os reformadores, a ideia deles, a proposta deles não era avançar, mas a proposta deles era retornar. Isso é interessante a gente observar, que, na verdade, eles não queriam seguir o fluxo da correnteza da modernidade que estava florescendo naquele período, mas eles estavam tentando trazer a igreja de volta para as Escrituras. Isso é importante pontuar para nós chegarmos onde queremos hoje. Então, gravem isso. A proposta deles não era avançar, mas era retornar para aquilo que a igreja havia deixado ao longo da sua história. Eles queriam, na verdade, recuperar algo que, ao longo da história, havia se perdido. De maneira que a gente pode resumir o movimento da reforma dizendo que a reforma foi um movimento que buscou um retorno às Escrituras. Isso foi a reforma. Se nós perguntássemos qual a maior contribuição da reforma, e vocês vão entender por que eu quero pontuar isso, isso ficou conhecido, não é que os reformadores trabalharam exatamente didaticamente esses 5 pontos, mas ficou conhecido como os 5 solas, né? Isso resumiu, na verdade, o que ficou como os 5 pilares da reforma, e eu quero aqui só repeti-los e dar ênfase em um. Sola Escritura, sola Gratia, solo Cristo, soli Deo Glória e sola Fide. Eu queria pontuar o solo Cristo e vocês vão entender por quê. Essa semana eu enviei um texto para a missionária Durvalina, que a gente pretende publicar um livro chamado Cartas de Cristo para a sua igreja, e a introdução, eu enviei para o Jorge Noda um outro livro chamado Cordeiro de Deus, a pessoa e obra de Cristo em Apocalipse. Ele deve fazer o prefácio, e Zé Alves fazer a apresentação. Mas a gente começa esse material, e é interessante que, quando se fala de reforma, a gente lembra de Martim Lutero. E, curiosamente, Gilmara e os demais que estão ouvindo, a gente vai falar de reforma contemporânea a partir de Apocalipse. Mas
O nosso grande reformador, Martinho Lutero, quando ele fez a tradução do Novo Testamento para o alemão, na introdução, observe isso, na introdução, ele escreveu algo que é meio contraditório com o que a gente vai conversar hoje. Por quê? Um dos pontos centrais da reforma é somente Cristo. Mas Martinho Lutero, ele disse o seguinte, eu vou ler exatamente o que foi dito e foi traduzido aqui para nós, obviamente. Ele diz, o meu espírito não se sente à vontade com este livro. Este livro é uma referência a Apocalipse. Então ele diz, o meu espírito não se sente à vontade com este livro. Há uma única e suficiente razão para tê-lo em pouca estima. Que Cristo não é ensinado nem reconhecido nele. Curiosamente, a impressão que a gente tem, óbvio que havia as razões de Lutero para a época escrever isso, mas ele não se sentia à vontade com o livro de Apocalipse, ele diz que o espírito dele não se sentia, e ele apresenta como razão suficiente dele não se sentir à vontade, era o fato de que, e o fato dele considerar esse livro em pouca estima, é que na visão de Lutero, o livro de Apocalipse não ensinava acerca de Cristo e Cristo não era reconhecido no livro. Veja que coisa curiosa, mas a gente vai voltar aqui depois. Então, esses foram, vamos dizer assim, os principais pontos que a reforma nos trouxe aí como herança, né? E temos hoje como os 5 pilares. Mas existe e aqui é o ponto que eu quero chegar, existe um slogan, e há uma discussão de quem foi que disse pela primeira vez, ou quem escreveu esse slogan, e eu quero começar a nossa palestra sobre a reforma contemporânea a partir desse slogan. Um slogan que diz o seguinte, que a igreja reformada sempre reformando. Você já deve ter ouvido falar desse slogan. E há muita discussão sobre quem foi que, de fato e de verdade, escreveu esse slogan, mas o que eu quero pontuar não é bem quem escreveu. O que eu quero pontuar é que esse slogan, ele precisa ser, antes de qualquer coisa, entendido a ideia de que a igreja reformada sempre reformando. Primeiro, o que é que esse slogan não significa? Esse slogan não significa que a cada geração a igreja deve adequar ou adaptar o ensino ao sabor das ideologias e das filosofias. Preste atenção nisso. Algumas pessoas têm feito uso desse slogan de igreja reformada sempre reformando para propor, de alguma maneira, uma certa adequação ou adaptação do ensino da reforma às ideologias e às filosofias de seu tempo, de sua época. E esse slogan, ele nunca teve a intenção de dar uma licença para que pessoas ou gerações pudessem, vamos dizer assim, corromper ou distorcer os princípios da fé reformada. Então, a ideia do sempre reformando não quer dizer que cada geração tem essa liberdade de fazer essas adequações. Qual é a ideia do sempre reformando? É a ideia de que a igreja precisa de uma reforma constante em cada geração. É que a igreja ela precisa retornar sempre, ou sempre estar retornando em cada geração às Escrituras. Vamos pensar aqui sobre o que é que aqueles reformadores, ou quais foram os desafios que esses reformadores enfrentaram,
ou em que aspectos havia uma necessidade da reforma na época deles. Para nós percebermos que a maioria deles hoje para nós não faz sentido. Por exemplo, os reformadores daquela época, eles tiveram que lidar de forma geral com a paganização da igreja. Certo? Eles tiveram que lidar com a questão da simonia, que era a negociação e a venda dos chamados cargos eclesiásticos. Eles tiveram que lidar com a veneração das relíquias dos santos. Eles tiveram que lidar com o ponto central, que era a venda de indulgências, aquele documento assinado pelo Papa que conferia o perdão dos pecados. Então, eles tiveram que lidar com a questão da salvação, não somente pela fé, mas também pelas obras e pelas penitências. Eles tiveram que lidar com a oração em favor dos mortos, tiveram que lidar com a doutrina do purgatório e, infelizmente, na época, com a prioridade da tradição da igreja em detrimento das escrituras. Então, esses foram os desafios que os nossos reformadores do século XVI, eles precisaram enfrentar. Agora, voltando para o slogan, Igreja Reformada sempre reformando. Quais seriam hoje os principais desafios que nós, no século XXI, nós, igreja e líderes do século XXI, quais são esses principais desafios que nós precisamos lidar dentro desse processo da Igreja Reformada sempre reformando? A gente poderia pontuar aqui algumas coisas que, desde a época que eu fazia Betel, em 91, já se falava nisso, estava chegando e estava no auge no Brasil, mas a igreja brasileira teve que lidar, e ainda tem que lidar, com a famosa teologia da prosperidade, com a questão do evangelho do sucesso. Isso é muito antigo, que simplesmente essa teologia chegou e transformou a relação com Deus numa relação puramente monetária, transformou a relação com Deus numa relação de barganha, eu dou tanto, tu me dá mais. Hoje a gente tem que lidar ainda com o chamado misticismo gospel ou magia gospel, aquela coisa da venda, né, de objetos consagrados com poderes miraculosos, que foi, não sei, eu vou usar aqui a expressão indígena, que foi bezido por algum líder religioso e adquiriu poderes mágicos. Hoje a gente tem que lidar com o pluralismo e o relativismo da verdade e o relativismo moral dentro da própria igreja. Infelizmente, hoje você tem pessoas na igreja que negam os absolutos de Deus, pessoas que, de alguma maneira, relativizam não só a verdade, mas relativizam o pecado. São questões que a gente hoje tem que lidar. A gente tem que lidar hoje, por exemplo, com os evangélicos progressistas, que, na verdade, são humanistas, são antropocêntricos, são ecumênicos, são marxistas travestidos de um evangelho social. Então, a gente tem que lidar com isso hoje na igreja contemporânea. A gente hoje tem que lidar com a teologia inclusiva, aquela que nem deve ser chamada de teologia, mas é conhecida como teologia inclusiva, que transforma, na verdade, a graça de Deus em libertinagem, que apresenta um Deus que é puro amor e que parece que não é santo e que se ira contra o pecado. A gente tem que lidar com essa teologia inclusiva que coloca Deus como conivente e amiguinho da promiscuidade. Isso é algo sério que a gente tem que lidar hoje. A gente tem que lidar hoje com a teologia das minorias e a teologia da libertação. Teologia da libertação que entende a redenção da humanidade como libertação social. A gente tem que lidar com isso hoje. A questão da teologia, entre aspas, feminista, teologia negra e outras mais, as chamadas teologia das minorias. A gente hoje tem que lidar com a teologia relacional, que simplesmente pega o amor e coloca o amor como o maior e mais importante atributo de Deus e nega
a soberania e nega a onisciência de Deus. Eu sempre digo, eu acho que o pessoal da teologia relacional nunca leu Apocalipse, porque quando você olha Apocalipse, você vê um Deus que é soberano sobre todas as circunstâncias históricas, positivas e negativas, positivas e trágicas. Ele está no controle. Eu acho também que o pessoal da teologia chamada inclusiva também nunca leu, porque no Apocalipse você tem um Deus que manifesta a sua ira contra o pecado da humanidade. Então, hoje, gente, esses são desafios que a gente hoje tem que enfrentar nesse processo de igreja reformada sempre reformando. A gente hoje tem que lidar com a questão da teologia dos pregadores coaching, da autoajuda, do despertar dentro de você o seu potencial e outras questões mais. Hoje a gente tem que lidar ainda, por incrível que pareça, a gente tem que lidar com a teologia liberal, que está mais viva do que muita gente imagina. Essa teologia que nega a inspiração, que nega a inerrância e que nega a autoridade das Escrituras. Tem gente hoje propondo revisão e atualização das Escrituras. Então, percebam o desafio que nós temos hoje de uma reforma chamada aqui para nós de contemporânea. Em um dos tópicos do livro que eu trabalho, eu posso apontar aqui também hoje como uma das coisas que faz parte da nossa liturgia e do nosso culto, que eu entendo que é um aspecto que a igreja precisa, de alguma maneira, trabalhar a sua revitalização, que é exatamente a questão da influência do humanismo na adoração cristã. Graças a Deus que tem se levantado pessoas hoje para chamar bastante atenção para isso, e grupos, até mesmo ministérios de louvor, que estão, graças a Deus, tomando um rumo bem melhor, mas ainda é muito forte na adoração cristã hoje, você colocar pessoas sentadas em bancos com Deus cantando para elas. É incrível isso. E chamam isso de culto de adoração. E aí, quando você vai para Apocalipse, é o livro que mais fala de adoração. São 16 cânticos de adoração. E toda adoração no livro de Apocalipse, ela é tronocêntrica e ela é cordeirocêntrica. É a adoração ao Deus que se assenta no trono e ao cordeiro que foi morto. Você não tem em Apocalipse Deus cantando para homens, mas você tem anjos ou seres angelicais e homens redimidos adorando o Deus entronizado e o cordeiro que foi morto. Então, no meu entender, também esse é um aspecto que, de alguma maneira, nós precisamos lidar hoje naquilo que nós estamos chamando no nosso tema de reforma contemporânea. Infelizmente, essas ênfases mais humanistas e antropocêntricas têm tirado a centralidade da cruz ou a centralidade do próprio Cristo dos nossos púlpitos. Então, diante desse panorama que eu acabei de apresentar aqui para vocês, do que foi desafio para os reformadores do século XVI, e que hoje não são tão desafios para nós. Os nossos desafios hoje, eles são outros. Tem do período da Reforma? Tem, mas não é com tanta intensidade como esses que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Então, a grande questão que a gente gostaria aqui de destacar, e aí, se você tiver com a Bíblia perto de você, porque eu vou passar agora para o tópico pensando numa reforma contemporânea, o que as cartas de Cristo em Apocalipse nos ensinam. Mas eu quero fundamentar aqui com 2 versículos para a gente começar esse segundo momento da reflexão, onde a gente apresentou os desafios atuais e como é que a gente vai lidar com isso e como é que Apocalipse nos ajuda a lidar com isso. Capítulo 2 de Apocalipse, eu quero ler o versículo 5, que está dentro da carta para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5, e quero ler o capítulo 3,
o versículo de número 3. Então, 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Capítulo 3, versículo 3, está dentro da carta para a igreja de Sardes. O Senhor disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A gente vai voltar nesses 2 versículos no último tópico que eu vou abordar. Mas, quando nós pensamos no livro de Apocalipse como um todo, e pensando numa reforma contemporânea, um princípio da reforma, ou praticamente todos eles, precisam ser reafirmados. Mas é óbvio que eu não vou trabalhar esses 5 aqui agora, diretamente com esses termos. Mas o solo Cristo, ou somente Cristo, eu quero destacar. Por quê? Como eu disse, o nosso homem de Deus, que Deus usou de forma extraordinária para que hoje nós pudéssemos ter uma igreja que temos, com todas as dificuldades, mas é a igreja do Senhor, que é fruto dessa reforma. Conforme eu disse, ele na época, no século XVI, ele teve essa percepção. Assim como ele teve de Tiago, né? Chamou Tiago de uma epístola de palha. Ele estava lidando com os desafios da sua época, e para ele a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas eram os principais textos para lidar com relação, no que diz respeito à doutrina da justificação pela fé. Mas eu queria destacar para vocês que o livro de Apocalipse todo, não somente as 7 cartas, mas o livro todo, destaca a centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Infelizmente, nosso reformador, na época, não conseguiu enxergar Cristo e entendeu que Cristo não era ensinado nem reconhecido em Apocalipse. Mas quando você lê o Apocalipse, você percebe que a pessoa e a obra de Cristo é exatamente a figura central. A imagem que mais predomina é a imagem do cordeiro que foi morto. O cordeiro que foi morto é exatamente a figura central em todo o livro. É ele que tem o livro selado em sua mão, é ele que abre cada um dos selos, é ele que conduz todos os processos históricos. E tem uma coisa interessante. Se você ler o livro de Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma vez a palavra cruz. Stauros, cruz. Você não encontra em Apocalipse. Mas a cruz, em Apocalipse, é central. Perceberam? O termo cruz não está lá. Mas a cruz é central no livro de Apocalipse, especialmente ela aparece na figura do cordeiro que foi morto. O tempo todo ele está lá. Sem falar da questão da expressão sangue do cordeiro, que aparece ali o tempo todo. Tudo isso aponta para a obra de Cristo na cruz. Então, por incrível que pareça, o livro de Apocalipse é um dos livros que mais afirma e reafirma esse ponto da reforma, o somente Cristo. Ele é central. Então, ele pode ser muito utilizado, e essa é uma proposta do livro que eu vou apresentar para vocês no final, que foi resultado da tese de doutorado, que é a revitalização de igrejas. Uma proposta que a gente faz ali é que o livro de Apocalipse, ele não somente pode, mas ele deve ser usado em um processo de revitalização de igrejas. E uma delas é essa questão da centralidade de Cristo. Porém,
Outra coisa que eu quero destacar para vocês, dentro aqui já das 7 cartas, é a ocorrência do verbo arrepender-se. Eu queria que vocês pensassem junto comigo, do Antigo ao Novo Testamento, e em todos os períodos da história, teve alguma reforma, teve alguma restauração, teve algum reavivamento sem passar pelas vias do arrependimento? Você vai observar que todo o Antigo Testamento, todos os períodos de reforma e restauração que existiu na vida do povo de Israel, passou por uma conclamação ao arrependimento, desde o líder maior da nação até o povo em geral. Esse princípio, ele está presente em todo o Novo Testamento. E, gente, em Apocalipse, esse princípio, ele salta aos olhos. Como assim, pastor? É que você vai encontrar em Apocalipse 11 ocorrências do verbo arrepender-se. 11 ocorrências. Dessas 11 ocorrências, 4 delas fazem referência aos homens ímpios que se recusam a se arrepender, mesmo vendo o derramar do juízo de Deus. Os homens ímpios se recusam ao arrependimento. Então, 4 ocorrências para ímpios, ou relacionada a ímpios. E as outras 7? As outras 7 ocorrências referem-se à igreja. Se você ler os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você tem 7 igrejas. 5 delas, 5, são chamadas ao arrependimento. Só quem não é chamado ao arrependimento é Esmirna e Filadélfia. O que isso diz para nós? O que isso nos ensina como princípio de reforma, seja ela do século XVI ou a reforma do século XXI? É que todo o processo de reforma, de restauração, de reavivamento, de revitalização, todo o processo começa com arrependimento. Esse é um princípio fundamental que nós encontramos nas 7 cartas. Outra questão que eu gostaria de destacar aqui é que, quando você olha para as 7 cartas, você tem Cristo, o Cristo que elogia a sua igreja pelo zelo doutrinário, mas que, por outro lado, se posiciona contra aquelas igrejas que são tolerantes com falsos ensinos e com a corrupção moral. Por exemplo, se você ler a carta aos Efésios, a principal virtude da carta aos Efésios é o zelo doutrinário. Quando eu estava dando aula no mestrado para o pessoal, eu chamei a atenção deles para o capítulo 2, versículo 6, com que Cristo se reporta àquela igreja. E aqui eu até brinquei sobre um termo que é muito usado hoje, né? Chamado ódio do bem, né? E aí, quando você olha para o versículo 6 do capítulo 2, o que é que está escrito? Cristo disse para a igreja: tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, Cristo elogia a igreja de Éfeso porque aquela igreja compartilhava do mesmo ódio dele para com a doutrina e a prática dos nicolaítas, que estava corrompendo a igreja. Então, Cristo elogia essa igreja. Mas quando você pega Pérgamo e Tiatira, Pérgamo tinha o problema da doutrina de Balaão, Tiatira tinha o problema da falsa profetisa Jezabel, que estavam corrompendo a igreja com seus ensinos. Então, Cristo repreende duramente. Então, gente, todo o processo de reforma vai ter que ter esses dois lados. A igreja, ela vai ser sempre chamada, por um lado, a um zelo com a sã doutrina, aquilo que nós conhecemos como a ortodoxia, a doutrina correta, mas, por outro lado, ela também vai ser sempre repreendida
quando ela se deixa corromper por falsos ensinos. Então, quando você olha para as 7 cartas, por exemplo, baseado na carta aos Efésios, isso aqui é importante. Cristo repreende e chama ao arrependimento a igreja de Éfeso, que em nome da verdade, que em nome do zelo doutrinário, matou o amor. A gente pode trazer isso para nós hoje, ok? Por quê? Porque você vai ter claramente hoje igrejas que realmente são muito zelosas, doutrinariamente falando. São igrejas que valorizam muito a sã doutrina. Está errado? Não. Cristo elogiou esse aspecto da igreja. Mas o problema é que é um tipo de igreja que valoriza mais a defesa da verdade do que relacionamentos saudáveis. E aí é onde é que mora o grande desafio, porque não somente a igreja que tem desvios doutrinários precisa de reforma, mas a igreja que abandona relacionamentos saudáveis, ela também precisa de reforma. Então, você vai ter o desafio da igreja que, vamos dizer assim, supervaloriza o que nós chamamos de apologética cristã, mas, por outro lado, essa igreja minimiza o valor da comunhão cristã. A igreja que supervaloriza a defesa da fé e minimiza a coinonia também precisa de reforma. Esse é um ponto importante, porque quando nós falamos da reforma, a ênfase parece maior, é mais nesse sola escritura, o zelo doutrinário, que precisa ter. Mas em nome desse zelo doutrinário, eu não posso destruir relacionamentos. Eu não posso passar por cima daquilo que é importante para a igreja, que é a saúde relacional, que é a convivência em amor entre os cristãos. Então, Éfeso é esse modelo de igreja que tinha ortodoxia, mas era uma ortodoxia sem amor. E Cristo a repreende duramente, nós vamos ver depois isso, por essa postura dela. Mas, por outro lado, o que nós podemos destacar também? Que o Cristo, ele repreende duramente e chama ao arrependimento igrejas que, em nome do amor, tolera a entrada e a disseminação de falsos ensinos em seu meio. É o outro extremo. Por exemplo, se você pegar a igreja de Tiatira era uma igreja muito virtuosa, e uma das virtudes dessa igreja era o amor. A igreja de Tiatira tinha amor. Cristo disse: eu conheço tuas obras e o teu amor. Porém, essa mesma igreja amorosa era uma igreja tolerante, com uma falsa profetisa que sabidamente era uma farsante, que estava disseminando dentro da igreja de Tiatira e induzindo os servos de Deus a praticarem a prostituição e a participarem em culto idólatra. Ou seja, estava levando crentes dentro da igreja a participação na idolatria e na licenciosidade, na libertinagem sexual. Então, Cristo também repreendeu duramente esse tipo de igreja. Ora, se a igreja que valoriza muito a doutrina, o zelo doutrinário, e mata o amor, precisa de reforma, da mesma maneira, a igreja que, em nome da comunhão cristã, em nome do que eu vou chamar aqui da convivência harmoniosa, essa igreja, ela permite e tolera falsos ensinos sendo infiltrados e disseminados, essa igreja também precisa de reforma. Então, quando você olha para as 7 cartas, qual é o ideal de Cristo? Nem Éfeso, nem Tiatira. Nem Éfeso, que tinha zelo doutrinário sem amor,
nem Tiatira, que tinha amor sem zelo doutrinário. O que Cristo quer como reforma para a sua igreja é a junção disso. É o zelo doutrinário com amor e o amor com zelo doutrinário. Então, é a junção dessas duas. E o que a gente pode ainda destacar, eu já estou caminhando aqui para um pouquinho mais para Sardes, no capítulo 3, é que Sardes é aquela igreja que Cristo disse que tinha nome, que estava viva, mas na verdade estava morta. Qual é o princípio que nós temos aí? É que igrejas ativas, dinâmicas, que nós chamamos hoje de igrejas operosas, igrejas cheias de programações, igrejas com estrutura física exuberante, igreja preocupada com, eu vou usar aqui a terminologia do pessoal mais jovem, igreja preocupada com coraçãozinho e com likes, igreja preocupada com apenas com a sua reputação diante dos homens, porém espiritualmente morta. Esse tipo de igreja precisa ser desmascarada e chamada ao arrependimento. Pastor, como assim desmascarada? Bom, foi o que Cristo fez. Cristo chegou para a igreja de Sardes e disse: tens nome de que vives. Ou seja, todo mundo olha para vocês e acham que vocês são uma igreja top, que vocês são uma igreja extraordinária, que vocês são um exemplo de igreja. Vocês têm nome de que estão vivos, mas, na verdade, vocês estão mortos. A igreja está morta. Então, ele desmascarou a farsa religiosa da igreja de Sardes. Irmãos, pensando na reforma contemporânea, uma das coisas que nós, como líderes, como membros de igreja, precisamos trazer sempre à nossa memória, com base na igreja de Sardes, é que Cristo, ele não se impressiona com aparência de piedade. Ele conhece a essência de sua igreja. Ele não se impressiona com estrutura física. Ele não se impressiona com programações e eventos chamativos, extraordinários, que ganham repercussão na cidade ou no bairro. Ele não se impressiona com isso. A carta para a igreja de Sardes deixa muito claro que igrejas, elas podem impressionar homens com a sua aparência, com o seu vigor e de vitalidade, mas ela não impressiona a Cristo. Por isso que esse é o tipo de igreja que eu digo no meu livro que é mais difícil de você trabalhar a revitalização. Por quê, pastor? Porque um dos princípios, o primeiro princípio na revitalização é você fazer um diagnóstico do seu real quadro, da real situação da igreja. Ora, se esse tipo de igreja, ela acha que ela é uma igreja viva, cheia de vitalidade, e ela está conformada que os homens são impressionados com ela, quando é que essa igreja vai olhar para si mesma e verificar que, na verdade, o cheiro de morte paira no ar? Quando é que ela vai fazer isso? Dificilmente. Por isso que é difícil revitalização nesse tipo de igrejas. E há pessoas que pensam que igrejas que crescem não precisam de revitalização. E isso é engano. Por quê? Porque um princípio da revitalização é a seguinte: nem toda igreja que cresce é saudável. Mas toda igreja saudável cresce. Esse é um princípio fundamental. Então, é possível você ter igrejas no popular bombando na cidade, mas que não é saudável, e que Cristo olhou e disse, está morta. E aqui está um desafio, que eu coloco que igrejas que vivem essa farsa religiosa, elas precisam de reforma. Indo para a próxima, que seria a representante de dois princípios que eu vou tratar aqui,
que é a famosa igreja de Laodiceia, a partir do capítulo 3, versículo de número 14, você tem essa igreja, nós vamos aprender que igrejas mornas, e aí não tem a ver com grau de fervor espiritual, porque não tem a ver com... Cristo disse que preferia que ela fosse quente ou fria. O problema dela é que ela era morna, então não tem a ver com graus de fervor espiritual. A questão é que essa igreja de Laodiceia era uma igreja neutra. Ela era uma igreja que, diante da sociedade pagã ao seu redor, ela não se posicionava. Então, o princípio aqui é que igrejas mornas, neutras, indiferentes, igrejas que não se posicionam diante de uma sociedade pagã, esse tipo de igreja precisa experimentar uma reforma. Pastor, que tipo de igreja é essa? É aquele tipo de igreja que não é contra nem a favor. É aquele tipo de igreja que não diz sim, mas também não diz não. É aquele tipo de igreja que não se alia, mas também não se opõe. Esse tipo de igreja Laodiceia é o tipo de igreja que não incomoda a sociedade para não ser incomodado por ela. E isso é marca de igreja que precisa de reforma. Igrejas desse tipo precisam entender que neutralidade provoca náuseas no Senhor da igreja. Cristo disse, eu estou a ponto de vomitar. Igreja que, como Laodiceia, você não encontra lá nem perseguição por parte de judeus, nem perseguição por parte de romanos. Por quê? Porque era uma igreja morna, neutra. Ela não queria se comprometer. Então, era aquela igreja que não denunciava o pecado da sociedade, mas também não aprovava. Ela ficava na neutralidade. Então, era a igreja que não incomodava e, por isso, ela não era incomodada. E esse tipo de igreja, ela simplesmente posiciona o Cristo do lado de fora. Cristo está à porta batendo, querendo entrar. Então, gente, esse tipo de igreja precisa de reforma. E mais, olhando para Laodiceia, a gente pode falar da igreja que precisa de restauração, de revitalizar. É uma igreja que, vamos dizer assim, que é autossuficiente. Aquela igreja que acha que ela consegue sobreviver sem Cristo. É aquela igreja orgulhosa, é aquela igreja que olha para si mesma e acha que ela não tem falta de nada. Esse tipo de igreja precisa lembrar que Cristo é a única fonte dos recursos necessários para a sua reforma e para a sua restauração. Então, queridos, para restaurar, para reformar, para revitalizar a Igreja de Cristo, é interessante, e agora eu chamo vocês para o capítulo 2, versículo de número 5. Para a gente caminhar para o final. 2,5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras, se não venho contra ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual é o princípio que nós temos aí? Que para restaurar, para revitalizar, para reformar, Cristo não propõe inovações no jeito de ser e fazer a igreja. Hoje você observa que há diversas propostas de inovações para restaurar, revitalizar e reformar a igreja. Mas você observa que Cristo não propõe inovações. O que é que ele propõe? Ele ordena que ela lembre de onde caiu, que ela se arrependa e que faça o quê?
e que volte à prática das primeiras obras. Ou seja, a restauração, a revitalização, a reforma não é feita através de métodos inovadores que aparentemente têm poderes miraculosos para transformar uma igreja raquítica em uma igreja grande. Não. Então, a proposta aqui que nós temos nesse princípio de Cristo é que não existe métodos miraculosos para o crescimento ou para a restauração ou revitalização de uma igreja. O que nós temos que fazer é investir na sua saúde espiritual, porque saudável espiritualmente, naturalmente ela vai ser restaurada. Naturalmente ela vai experimentar crescimento. Novamente, a reforma do século XVI não foi uma proposta para avançar. Foi uma proposta para retornar. Qualquer proposta de uma reforma contemporânea, o princípio é o mesmo. Não é uma proposta para avançar. É uma proposta para retornar. E Cristo diz isso abertamente. Volta à prática das primeiras obras. E para a gente não sair daqui desanimado, eu quero dizer para vocês que as 7 cartas colocam aqui para nós o que eu chamo de um último princípio. É que em todas as épocas e em todos os períodos da história, Deus sempre preservou um remanescente. Nunca nos esqueçamos disso. Esmirna não recebeu nenhuma censura e nenhuma repreensão. Era um exemplo de igreja perseverante face às perseguições e fiel ao seu Cristo. Filadélfia não recebeu nenhuma repreensão e nenhuma censura por parte do Cristo. Dentro da igreja de Tiatira tinha alguns que não tinham se envolvido com a doutrina de Jezabel. E dentro da igreja de Sardes tinha alguns que não tinham contaminado as suas vestiduras. Ou seja, em todas as épocas e períodos da história, Deus sempre preservou um remanescente. Ele fez isso no Antigo Testamento, ele fez isso no Novo Testamento, ele fez isso ao longo da história da igreja e ele continua fazendo isso hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu espero que essa reflexão possa ter nos ajudado a ampliar um pouco mais nossa visão e percepção, não só de Apocalipse, mas de reformas, né, que hoje nós precisamos, de alguma maneira, implementar em nossas igrejas. Gilmar. Gente, que coisa boa! Eu fui muito impactada, não é? Amém. A gente estava querendo mais. Amém. Que é bom dura pouco, que é bom dura pouco. Verdade. Mas o pessoal tem pergunta. a gente queria dar um tempinho para algumas interações. Pode ser, pastor? Tranquilo. Pode ser. Isso, Na gente, foi muito bom, resposta às perguntas, talvez venha a esperança, pastor Paulo. Aí ninguém sai desanimado. Alguém... Gente, olha só, deixa eu dar só esse recadinho. Tem uma igreja, um aluno nosso, o Ivan Denberg, que ele está assistindo a nossa live junto com a igreja dele. Que coisa boa, né? Amém. Então, a igreja dele está assistindo conosco. Deus abençoe vocês. Acredito que vocês Rapaz, a igreja toda. É. Essa igreja vai ser reformada. Essa igreja vai, viu? Essa igreja recebeu a mensagem do Apocalipse. Olha só ali ele, ó. Ai, que bom. Que Olha lá, bênção, que legal. gente. Que coisa linda, olha. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito bom. Que coisa boa. Mas vamos às perguntas, gente. Vitor, vem. Vitor tem um aqui. Tá. Tem várias mãos levantadas. Vixe. Por onde começa? Quem levantou primeiro? Par ou ímpar? Eu nem vi quem levantou primeiro. Eu também, eu vi só aqui que foi o Vitor, aqui na sala.
Então, vamos fazer o seguinte, o Vitor primeiro, depois o Jânio, pode ser? Pode ser. Tá bom. Graças a paz, pastor. Graças a paz a todos. Graças a paz, Vitor. Queria primeiro parabenizar o senhor pela excelente exposição, me abençoou muito. E Amém. a minha pergunta é como aplicar isso tudo que o senhor falou ao momento que a gente vive hoje. Eu vou falar um pouco da sua introdução, pode ser? Fica à vontade. Certo. Para ele que ele falou. O senhor falou algumas problemáticas que a gente tem que lidar hoje, entre isso, várias teologias e tudo mais, e apontou como um dos problemas também o progressismo dentro da igreja. E aí, hoje, a gente está vivendo um momento bem polarizado dentro da própria igreja, onde vai haver um conservadorismo exacerbado, que quer ditar como Deus deve agir, e vai haver também um progressismo que vai distanciar da palavra de Deus. Dentro desse aspecto, eu creio que existe um pastor que se destaca muito, que é o Timothy Keller. Sabe o que o senhor pensa sobre o autor? E Cortou a ligação, cortou a sua... Cortou em qual momento? Cortou no momento de um pastor, aí você ia falar o nome do pastor e cortou. O Timothy Keller. Ah, o Timothy Keller. O caminho para a gente não dividir a igreja. E é um problema que tem nos Estados Unidos já há algum tempo e que está chegando agora no Brasil, né? Que é essa questão da direita e a esquerda dentro. Como a gente deve lidar com isso, entendendo que Cristo está acima de tudo e questões práticas mesmo, né? Eu acho que é uma das coisas que também tem afetado a igreja. Uhum. Bom, pelo que você colocou, de alguma maneira você entrou num campo que eu não gostaria, que é o campo político. Eu vou entrar no campo igreja, certo? Porque querendo ou não, os evangélicos progressistas, de alguma maneira, eles estão dentro da igreja. Agora, tem alguns que estão dentro de igrejas conservadoras e tem alguns que criaram seus próprios núcleos, seus próprios grupos. Por exemplo, o Henrique Vieira, aqui no Brasil, é um progressista, e outros mais. Mas veja, para mim, o grande desafio do progressismo é porque eles utilizam terminologias bíblicas e essas terminologias, elas estão esvaziadas do próprio sentido bíblico. Por exemplo, amor. Na visão do progressismo, ou de alguns teólogos progressistas, o que é o amor de Deus? O que é a graça? Então, são termos bíblicos, são termos, vamos dizer assim, do próprio protestantismo, são termos da reforma, mas esses termos, eles estão esvaziados do real sentido. Por exemplo, quando um Henrique Vieira da Vida, que é um progressista, ele usa Deus como o amor, ele está falando de um Deus que é puro amor, mas parece que não é santo e parece que não se ira contra o pecado. E o uso disso faz aquilo que Judas chamou de transformar em libertinagem a graça de Deus. No meu entender, Vitor, a única forma de você combater isso na igreja ou na sociedade é fazer a exposição dos princípios de forma inegociável. Acabou, não tem outro jeito. Inclusive, no livro sobre revitalização, eu trabalho a questão da pregação e do ensino fiel das Escrituras, que é instrumento revitalizador. Não tem revitalização sem pregação e ensino fiel da Escritura. Então, o compromisso de pastores e de pregadores com a exposição fiel do texto é a melhor maneira de você lidar com isso na igreja e na sociedade. E não abrir mão do que eu chamo de princípios. Os princípios são inegociáveis. Reafirmação dos princípios é o retorno ao que as Escrituras dizem. E o cuidado com essa falácia da terminologia cristã evangélica, protestante, esvaziada do seu real sentido. Não sei se ajudou.
ou atrapalhou mais? Sim, muito obrigado. Fugir da política. Não. Tinha que ser Vitor. Vai, Jânio, sem política, Jânio. Sem política. Aí eu vou. É um prazer conhecê-lo, vendo à distância. Desculpa aí não ter chegado na hora que foi marcado a live inicial, mas consegui chegar ainda a tempo de ouvir algumas coisas. A minha preocupação, como seminarista do Betel, como evangélico da Igreja Congregacional, lá a gente tem uma certa liberdade para, em algumas reuniões, dizer o que pensa, né? Mas o meu interesse é, na sua visão, como um membro da igreja poderia se posicionar quando ele vê que o seu líder, o seu pastor, ou alguém da liderança da igreja está caminhando por um caminho não tão dentro da palavra. Qual seria o posicionamento desse membro? E alguns se descontentam e saem da igreja e mudam para outra igreja. Mas como a gente poderia se posicionar para externar essa posição frente à liderança da igreja que está caminhando, no nosso entender, como membro, para um caminho não muito dentro da palavra? Bom, essa é uma pergunta que vai variar bastante, porque vai depender dos sistemas de governo das igrejas também. Certo? Por exemplo, eu sou um pastor batista, você é congregacional, tá certo? O sistema de governo é basicamente o mesmo. Nós somos congregacionais. Batistas e congregacionais são congregacionais. O sistema episcopal e o sistema... Então, isso já vai diferenciar um pouquinho a abordagem. Porém, em qualquer um desses sistemas, eu acredito que existem maneiras e maneiras de você chegar na sua liderança. Certo? Eu acho que qualquer chegada na liderança para apontar algo que, no seu entender, não está de acordo com as escrituras, qualquer chegada precisa ser uma chegada respeitosa e, de preferência, algo pessoal. Senta, chama o teu líder, senta com ele, marca um gabinete, pede, pastor, eu preciso conversar com o senhor, se você é. E aí senta e aponta aquilo que, escrituristicamente falando, você entende que não está na direção. Tudo isso deve ser feito de forma respeitosa, sem, de alguma maneira, afrontar. Se, diante disso, a coisa prossegue, eu oriento a não bater de frente e talvez até procurar uma outra onde você possa se sentir um pouco mais confortável com relação ao que você está discordando daquela liderança local. Tá bom, obrigado. Só para endossar, na nossa igreja nós temos esse posicionamento e na Assembleia, inclusive se os membros às vezes, requisitam uma Assembleia extraordinária, né? Isso. E nós temos um pastor que dá assim, muito exemplo, ele se perceber que o caminhar da liderança não está bom, conversa com os membros, ele pede sugestão. Isso. Pedir perdão perante a igreja. Pessoal, eu errei, queria que você me perdoasse isso. Tomar uma posição diferente. Isso. Não foi diferente nessa política agora, eu fiquei muito feliz, nós ficamos como membros muito felizes. Não houve um direcionamento político, né? Eu sou advogado, houve assim, muito debate com os membros, para que a gente fosse cidadão e se guiasse pela palavra. Para a igreja, nesse sentido, ela foi muito feliz em dizer assim: vocês são cidadãos, são conscientes, sabem o que a palavra diz, vote a voto com suas consciências. Então, assim, a gente tem essa liberdade, né? Sim, o sistema batista também funciona dessa forma. Marineide está levantando a mão, eu sei que o Luiz Antônio também quer falar. O Marineide, sua mão está levantada, tem bastante tempo. Fala, irmão Luiz Antônio, pode desligar o microfone. Pastor, na sua explanação aí, na sua explanação, pastor, o senhor falou uma coisa interessante em relação à reforma, que a reforma ela foi analisada contestando a corrupção da igreja, que ela tinha se afastado dos princípios originais. Então, a reforma ela volta ao princípio, ou seja, a origem do evangelho. Isso. Aí, quando o senhor fala que a igreja deve sempre estar em constante movimento, no sentido de estar reformando. Esse sentido aí também é em relação
a observar os princípios anteriores à origem do Evangelho, a igreja Isso. tem que ter essa obrigação, esse papel de estar sempre nesse contexto aí? Isso. A ideia da igreja reformada, sempre reformando, esse sempre reformando parte da seguinte ideia: nós, por sermos igreja constituídas por humanos, líderes humanos, membros humanos, nós somos tendentes a sairmos e abandonarmos princípios. Então, esse sempre reformar é sempre um retorno aos princípios da Escritura. Essa é a ideia da igreja reformada, sempre reformando. É um retorno às Escrituras. Toda e qualquer reforma feita na igreja, ela precisa ser pautada pelos princípios inegociáveis da fé, que foram o que os reformadores fizeram no século XVI. Ou seja, a questão tem que estar sempre em avivamento. A palavra-chave é avivamento, né? Isso. Obrigado. Quem mais, gente? Pastor, eu vou aproveitar e vou também. Acho que os internos querem falar, né? Mas eu só queria, assim. Oi? A Marineide cansou com a mão estendida, tadinha? Ela queria falar mesmo. Na verdade, foi erro. Era erro, irmã, da tecnologia. Uma coisa que me chamou. No chat tem, Gilmar, alguma coisa antes da tua? Não tem. No chat tem alguma, não, né? Não. Pronto, então beleza. Pode perguntar. Tá bom. Eu lembro, assim, que nas aulas que nós tivemos, né, no mestrado, uma das colocações que o senhor observou na exposição dessas cartas, e assim, que todas elas me chamaram muita atenção, mas uma das realidades que o senhor observou em relação ao todo, né, foi a importância da igreja ter dado, digamos assim, atenção às advertências de Cristo. E, por causa disso, né, por essa falta digamos assim, de assumir uma responsabilidade diante dessas advertências, elas foram removidas, não é? Tanto é que aquela região hoje ali, que é a região da Turquia, nós percebemos a ausência dessas igrejas aqui. Imagina, nós temos mensagens direcionadas a essas igrejas, que, como o senhor bem pontua também, elas eram representativas, né? Isso é importante. Por isso que é uma mensagem útil também para todas as épocas. E eu queria, assim, que o senhor também, a partir dessa consideração colocada para as igrejas, quais os prejuízos hoje da igreja não atentar para a advertência de Cristo, a uma reforma? A gente olha para o cenário brasileiro e a gente vê um caos eclesiástico, né? Não estou falando que todas as igrejas, a gente tem igrejas mais saudáveis, igrejas menos saudáveis, igrejas mais puras, igrejas menos puras, mas, no todo, a gente percebe uma situação meio desafiadora, né? De muito desafio. Quais seriam os prejuízos de não atentarmos para isso hoje? Como é que o senhor consideraria isso à luz dos prejuízos que aconteceram também para essas igrejas da Ásia? Ok, boa pergunta. A gente realmente pontuou isso aí. Inclusive, eu lembro de um tempo atrás que alguém me questionou que não conseguia enxergar Deus ameaçando o seu povo, né? No Novo Testamento. Eu digo, é porque você não leu as 7 cartas. Porque se você tivesse lido, para a igreja de Éfeso, Cristo é muito direto. Se não se arrepender, vou remover o candeeiro. Para a igreja de Pérgamo, ele também. Se não se arrepender, eu vou vir e vou lutar com a espada da minha boca. E para a igreja de Tiatira, com relação aos que estavam seguindo os ensinos de Jezabel, ele vai dizer, eu vou prostrar numa cama, ele vai dizer, matarei os seus filhos. Se não houver arrependimento, em resumo, haverão consequências. E essas consequências, elas são as mais diversas. Agora, no caso específico aqui, por exemplo, Éfeso, no caso específico de Sardes, essas igrejas claramente não deram ouvidos às advertências de Cristo, de maneira que elas sofreram o que eu chamo de um juízo ou uma consequência histórica. Como é histórica? Aqui e agora. É como se fosse hoje
Cristo cancelou o CNPJ. Tipo, Cristo fechou as portas. O próprio Cristo disse, eu vou remover o candeeiro. E, de fato, ele fechou as portas dessas igrejas. Então, veja, não é diferente hoje no meu entendimento desses textos, visto que elas são representativas. Igrejas hoje que não levam em consideração as advertências que Cristo faz repetidamente, elas vão sofrer as devidas consequências. Por quê? Porque todas essas consequências, a princípio, ela tem uma função didática. Cristo quer ensinar para a igreja. Ele quer corrigir a sua igreja. Então, existem coisas que são históricas e existem consequências, Gilmara, que elas são eternas, no sentido de que haverá uma prestação de conta ao seu Senhor naquele dia. Então, eu entendo que ainda hoje, igrejas no Brasil ou fora do Brasil, onde quer que for, muitas delas, por exemplo, a gente pode citar o caso da Europa. A Europa, que enveredou e mergulhou de cabeça no liberalismo teológico, as igrejas hoje são museus, são boates, estão precisando de reforma. Ora, se isso aconteceu com as igrejas do período da Ásia Menor, se isso aconteceu com igrejas na Europa, e se isso, segundo historiadores, segundo estudiosos, tem acontecido em diversas igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país de origem cristã protestante, ora, por que nós no Brasil seríamos diferentes, né? Obviamente, tem sim consequências para hoje, mas eu acho que a pior delas será aquele dia que nós vamos ter que prestar contas ao Senhor pela igreja e como igreja. Isso é muito sério, né? Deus tenha misericórdia de nós. De nós. E, como seminaristas aqui, nós acabamos, né, professores também, somos encarregados de dar a nossa contribuição, né, e atentarmos para isso, já que nos é colocado sobre nós também, né, pastor Paulo, uma responsabilidade maior da aprendizagem, do que nós estamos aprendendo. Então, eu acredito que pesa sobre nós também isso. Claro que ninguém vai aqui ser o salvador da pátria, né? Ninguém aqui tem que ter esses ideais messiânicos, mas o que eu vou contribuir? A grande realidade é como eu vou contribuir, que tipo de posicionamento eu vou assumir diante do meu tempo, não é? Em relação a isso que eu estou ouvindo, em relação ao que eu estou aprendendo, como é que eu assumirei um posicionamento? Né? Eu acho que cabe a gente essa reflexão também. Sim. Né? Mais alguém, gente? Os internos, para a gente já caminhar aqui para o final. Alguém lá do internato, alguém do sábado, mais alguém do sábado, algum visitante também, temos visitantes na sala. Oi, missionária. Tem gente aqui perguntando do livro, mas o pastor Paulo César ele vai fez apresentar. Menção aí agora. Isso, o pastor Paulo fez menção agora dessa questão do comprometimento pessoal. E que ele falasse um pouco para nós, assim, principalmente como missionárias que somos, professores, como a missionária já colocou, seminaristas, porque a gente vai corrigindo monografia ao longo dos anos, e a linguagem, quando o sermão de prova, então, né, é sempre tem a igreja, mas e eu? Como é que eu trago, pastor Paulo, essa reflexão para mim? Né? Que conselho, que dica o senhor deixa para esse OICA? A aplicação, e a gente sabe que a aplicação ela é pessoal, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do individual. Então, as próprias 7 cartas já respondem isso. Como? É que elas terminam dizendo assim, a conclusão delas. Quem tem ouvidos, ouça,
o que o Espírito diz. Aí o plural, as igrejas. Essa é a conclusão. Ok? Coletividade. Mas como é que cada uma delas começa? Ao anjo da igreja em Éfeso diz. Ao anjo da igreja em Esmirna diz. Ou seja, antes de ser uma mensagem para a coletividade, a igreja, as 7 cartas são uma mensagem para o líder, aquele que é o responsável por conduzir o rebanho, que é um dos tópicos do nosso trabalho. Não existe revitalização de uma igreja local sem a revitalização do líder, antes de qualquer coisa. Então, eu acredito que é nessa direção, Kessia. Se eu quero trabalhar com a igreja, eu, antes de qualquer coisa, tenho que trabalhar em mim como líder. Não sei se respondeu. Sim, como dizem alguns alunos, isso é muito forte, né? Então, eu pego todo esse parâmetro, todos extra forte. Em mim, extra forte. E começa em mim, não é? Everaldo, quer falar? Graças a Deus para todos. Hino, está em mim, a começar em mim. Me muda. Graças a paz para todos, pessoal. Na verdade, eu estava esperando o momento para poder, assim, ter uma base para fazer um comentário, fazer uma pergunta. Pastor, o senhor apresentou a versão de Lutero, também a sua forma de interpretar. E quando o senhor fala assim, esse compromisso individual de cada um, eu não perguntaria se é esse compromisso individual de cada um em buscar a verdade, e a verdade libertar a cada um de nós e mostrar a verdadeira verdade que está nas Escrituras. Porque nós somos igrejas. A igreja, o templo é o templo, mas nós somos igrejas vivas, até porque às vezes nós nos encontramos em locais que nem esperamos, e aquele local acontece alguns eventos que nos instiga a ser igreja e levar a palavra exatamente, e tem algumas pessoas, caramba, eu estava precisando ouvir isso. É o Espírito Santo trabalhando em nós como emissores, como igreja. Eu não sei se o senhor quer dizer essa nossa responsabilidade individual de buscar a Deus em espírito e em verdade, de não apenas escutar. Escutar o pastor é importante, a missionária Kézia é uma pessoa que, assim, já conversei muito com ela, me aconselha, Gilmara, são pessoas que são fundamental importância dentro do nosso aprendizado. Mas eu digo assim, não sei se o senhor nos instiga exatamente a isso, o compromisso de cada um de nós a buscar, não apenas a ler, mas buscar interpretar essa parte espiritual, discernimento, em síntese, descobrir a verdade e a verdade nos libertar até de muitos dogmas, de muitas que existem da igreja, alguma bandeira ensina uma coisa, outra defende outra tese e tal. Então, assim, eu não sei se o senhor nos instiga a isso, pastor, a nós nos debruçarmos sobre a Escritura e buscar Deus em espírito e em verdade. Não sei se é isso que o senhor quis dizer. É essa a minha pergunta, pastor. Obrigado. Veja só, Everaldo, né? E os demais que estão ouvindo. Quando a gente olha para o texto sagrado, do Antigo ao Novo, a vida com Deus, ela tem essas duas dimensões. Ela tem a dimensão da individualidade e ela tem a dimensão da coletividade. Um dos graves problemas hoje, que eu esqueci até de mencionar na introdução, é o famoso desigrejado, no sentido de eu posso viver a minha vida cristã sem comunidade. Não pode. E até pode, mas não vai dar certo. Por quê, pastor? Por uma razão simples. Eu busco na individualidade, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas igreja é corpo. Um membro só não é corpo. Igreja é lavoura. Um milho só, uma plantação, um pezinho de arroz, não é lavoura. Igreja é edifício. Um tijolo só ou uma pedra só não é edifício. Então, quando você vai para a Escritura, você vai ter a dimensão da individualidade, mas não podemos esquecer da dimensão da coletividade. Então, sempre vai ser assim. As cartas são assim. Ao anjo da igreja, individualidade. E termina o que o Espírito diz às igrejas, coletividade. Ok, pastor, obrigado.
Ah. Glória a Deus, são detalhes que a gente às vezes nem percebe, né? E que são detalhes que trazem uma mensagem de uma grandeza que a gente fica impressionado. Glória a Deus por isso. Quanto mais a gente cava, mais tem. Tem até uma pergunta aqui, mas o que é bacana também, a gente vê o livro de Apocalipse como essa mensagem para a igreja, né? E não, como o senhor bem colocou, inclusive, nas nossas aulas, não como uma mensagem para tocar o terror na igreja, para assustar a igreja, né? Então, a gente se aproximar do livro de Apocalipse como essa mensagem para nós, na nossa individualidade e nós como igrejas, né? Igreja, nossa coletividade. Eu não sei se o senhor poderia dar um apontamento sobre isso. Tem uma pergunta aqui, um membro lá da igreja do pastor Ivan Denberg está perguntando qual seria mais ou menos a sua opinião sobre o capítulo 11 de Apocalipse, lá as duas testemunhas, né? E aí, se o senhor poderia falar alguma coisa sobre isso. Porque Então, sabe, especialista em então quer tirar todas as dúvidas, né? Então, a verdade é que o capítulo 11 de Apocalipse, especialmente verso 1 e 2, é um dos capítulos mais controversos do livro todo. E essa parte das duas testemunhas, também, você vai ter, no mínimo, 3 interpretações dadas pelos estudiosos. Por exemplo, eu vou apresentar as 3 e vou dizer aquela que eu acho que faz um pouco mais de sentido, certo? Alguns acham que essas duas testemunhas é um símbolo do testemunho da igreja. Elas representam o testemunho da igreja, especialmente durante esse período da grande tribulação, mas não somente. Particularmente, não concordo com essa interpretação, mas tem grandes estudiosos que defendem isso. Existem outros que defendem que esses 2 profetas são Elias e Enoque, porque nenhum dos 2 passou pela experiência da morte, e Deus os enviaria para que pudessem testemunhar durante um período intenso da grande tribulação e pudessem passar pela experiência da morte e da ressurreição. Também acho que não é, certo? Tem aqueles que defendem que é uma referência, e essa é a ideia que eu particularmente concordo, e tem as razões por quê, que essas 2 testemunhas, no meu entendimento e de vários outros estudiosos, é que elas serão, de fato, 2 profetas cristãos. Pastor, e qual a razão para que eles sejam considerados 2 profetas cristãos? Se você observar, quando fala da cidade onde eles foram mortos, no versículo 8, vai dizer, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ora, se o Senhor deles era o crucificado, eles eram cristãos, seguidores de Cristo. Então, no meu entender, serão 2 profetas cristãos com características dos profetas Elias e Moisés, porque fala da característica dos ministérios dele aqui, que vão exercer um ministério profético durante o período mais intenso do período chamado de grande tribulação, que antecede, no meu entendimento, a vinda de Cristo. Então, tem essas interpretações, e eu particularmente concordo com essa terceira que eu apresentei. Amém, gente. Depois a gente tem que marcar uma aula com o pastor Paulo. Professora, está me ouvindo? Pode falar, irmão. Tá dando para ouvir, sim. Pode falar. Pede para ele repetir só um final aí, dessa terceira explicação que ele deu, porque a última que ele explicou, que passou uma abençoada aqui com a moto e não deu para a gente ouvir direito. Sim. O terceiro é que a interpretação que eu particularmente concordo é que serão 2 profetas cristãos, e a razão disso é porque no verso 8 fala que eles serão mortos na cidade onde o seu Senhor foi crucificado, no caso serão servos de Cristo,
E esses profetas cristãos, obviamente, terão características do ministério profético de Elias e Moisés, e que vão exercer um ministério de pregação às nações, de maneira que, com a morte deles, as nações celebrarão, ok? Então, essa é a terceira interpretação e que eu particularmente acho. Acho que é uma defesa que o George Led faz também no livro dele sobre Apocalipse. Amém, amém. Obrigado, professor. Amém, amém. Amém, gente. Podemos caminhar aqui para o final. Maria Então... Silmara. Oi. Porque eu vou dar um tempo para o Moisés, eu professor posso Paulo fazer César uma também pergunta? apresentar o livro dele, né? Pode falar, Moisés. Professor Graça e Paz, Paulo César. Professor, o seu livro é um paradigma bíblico a partir de Apocalipse. O senhor poderia trazer esse paradigma aí através de outra carta. O senhor trouxe através de Apocalipse, que talvez esteja embasado ali nas 7 cartas, né, que foi entregue às igrejas. Eu queria que o senhor me explicasse como é que o senhor entende a história dessas 7 cartas, se é a representação da igreja ao longo do tempo ou realmente são igrejas específicas do final dos tempos. Olha, no meu entendimento, essas 7 cartas, eu não concordo com a interpretação que olham para elas como, até mesmo, eu vou dizer por que não concordo, que olham para elas como uma representação profética da igreja ao longo da história. De dividir assim, a igreja de Éfeso é a igreja do período apostólico, a igreja de Esmirna é a igreja do período da perseguição, até chegar em Laodiceia como a igreja apóstata dos últimos dias. Essa é uma defesa feita por autores dispensacionalistas, e muitos deles já abandonaram essa interpretação. Muitos deles já abriram mão disso. Por quê? Porque você não tem uma evidência textual que diga que elas são uma representação profética da igreja ao longo da história. Agora, o que é que a gente entende? É que, primeiro, eram igrejas históricas. Por que históricas? Porque realmente elas existiam na Ásia. Essas cidades aí eram cidades da Ásia. Tinha mais. Tinha Hierápolis, tinha Troade, tinha Colossos, tinha bem mais. Mas elas eram, de fato, igrejas que existiram, que foram plantadas, possivelmente, essa é a linha mais aceita, pelo ministério, o ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Quando você lê Atos 19, você vê Paulo investindo em homens, numa escola chamada Escola de Tirano, e a partir dali toda a Ásia foi evangelizada. Então, eram históricas, reais, existiam. Porém, elas são representativas de todas as igrejas da Ásia e ao longo dos séculos. Como é que eu sei disso? Quais as evidências? 2. Quando ele manda a carta para a igreja de Éfeso, ele conclui: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a mensagem para Éfeso é a mensagem para as igrejas. Quando ele conclui a carta para Esmirna, para Pérgamo, tudo ele termina dizendo o que o Espírito diz às igrejas. O que é que a gente vê ali? Que a mensagem de Cristo para cada uma das igrejas era a mensagem para todas. Essa é a primeira evidência. A segunda evidência é porque ele selecionou 7. Na Ásia, tinha bem mais do que 7. Na Ásia, tinha no mínimo 10 igrejas, 10 cidades com igrejas. Porque, além das 7 aqui, tinha igreja em Hierápolis, tinha igreja em Troade e tinha igreja em Colossos. Todas essas cidades eram da Ásia. Então, a pergunta é, por que ele mandou para 7 e não mandou para 6? Por que para 7 e não para 8 e não para 10? Porque aquelas 7 eram representativas das demais. O número 7 em Apocalipse, ele é símbolo daquilo que é todo, que é completo, que é pleno, que é integral. Então, por essa razão, a gente entende que elas eram históricas e representativas, mas particularmente eu discordo que eram proféticas. Muito bom, muito bom. Estou fechando com o senhor. Gente, está muito bom, mas o tempo também já está muito avançado. O missionário quer dizer alguma coisa? Só dizer que a gente tem que orar agora, né? Fazer o quê? Nossa, foi muito bom, não é?
E o livro, está todo mundo esperando o Pronto, sorteio tá todo mundo... e a divulgação do livro. Então, gente, Então. Então, primeiro, a gente vai sortear 2 livros do pastor Paulo César como doação da editora, né? Então, a editora está dando para a gente o Trono e o Cordeiro e a Missão Igreja, né? Que foi a experiência do senhor no campo missionário. Então, nós vamos estar sorteando, vamos colocar lá no grupo, nos grupos, a dinâmica do sorteio, tá? Só para quem assistiu online. Quem não assistiu Lembre-se que o internato está num link só. Tá, ok. E o pastor Paulo César vai apresentar o livro dele agora, e ele já vai apresentar para a gente também como você pode adquirir, certo? Um exemplar, dar de presente para o seu pastor. Olha só que presentaço, não é? Dar de presente para alguém, algum líder. Gente, eu já estou pensando aqui em levar para o meu pastor, e com certeza ele vai ser ricamente abençoado. Pode ficar, pastor Paulo. Então, a primeira coisa que eu queria explicar é que esse livro que a Gilmara falou é um livro que foi publicado, o primeiro, Missão e Igreja, em 2014, e o Trono e Cordeiro, 2017, que foi com base na dissertação do mestrado. Trono e Cordeiro é uma proposta hermenêutica para ler o livro a partir dessas 2 figuras, certo? O que eu vou apresentar aqui para vocês, ele foi fruto agora da pesquisa do doutorado que eu fiz com igrejas batistas nacionais. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Está aqui. Apareceu para vocês, não? Não, né? Deixa eu ver aqui. Ele vai aparecer agora. Esse aqui foi publicado exatamente esse ano, exatamente essa semana. Apareceu agora? Sim, apareceu. Apareceu? Apareceu. Pronto. Sim, Esse apareceu. daqui foi um livro baseado numa pesquisa feita com 52 igrejas. A gente pesquisou 6 áreas da igreja local, sobre pregação e ensino, vida de oração, visão e engajamento missionário, sobre adoração coletiva e pública, o culto de adoração coletiva e público, pesquisamos sobre liderança. Então, foram 6 áreas. E a ideia era identificar que áreas dessas igrejas encontravam-se saudáveis, relativamente saudáveis, adoecidas ou muito adoecidas. Então, a gente fez a pesquisa e tal. E, com base na pesquisa, a partir dessa pesquisa, a gente fez uma proposta de como revitalizar essas igrejas que foram identificadas com algumas dificuldades. E a proposta de revitalização é a partir do Apocalipse, certo? Um capítulo é sobre o Apocalipse no seu todo. E o último capítulo é um paradigma a partir das 7 cartas, certo? Da capítulo 2 e 3. Então, o enfoque aqui é revitalização de igrejas. Esse livro saiu hoje de Brasília em direção a Pernambuco. Como é que diz? O pessoal lá da editora enviou hoje, já colocou na transportadora. Deve chegar aqui na próxima semana, final da próxima semana. E para adquirir, você pode adquirir diretamente comigo. Então, está sendo divulgado em nossas redes sociais. Gilmara tem meu contato e pode disponibilizar para vocês. Você me manda uma mensagem por WhatsApp, passa seu endereço, a gente repassa para você um Pix, e aí, assim que chegar, a gente envia para o seu endereço. O valor do livro está aí, R$ 35,00, e vai ter uma taxa, obviamente, de frete que não passa de R$ 10. É de entre R$ 8,50 até R$ 10 o valor do frete, para qualquer lugar do Brasil. É isso aí. Pastor Paulo, podemos fazer uma lista de interessados
para que o senhor não tenha que enviar de um por um aqui para o seminário, já enviar a quantidade? Pode. E sai melhor, porque aí o valor do frete cai bastante. Quando você manda um número maior, há uma redução no valor do frete quando se distribui, quando divide para todo mundo, aquilo que de repente ia ser R$10, cai para 3, cai para 4, 5. Certo. Então, Eu vou pedir à missionária Gilmara para correr essa lista e a gente fazer de uma vez. é porque, assim, para os alunos que moram aí, tranquilo, pega. Mas e quem mora fora? Tem alunos aí que moram fora? Eu estou falando só dos alunos do sábado, do internato e da ok. semana. Pronto. O ponto de conexão com todo mundo é o seminário. Pronto. Tranquilo. Isso mesmo, a gente vai passar a lista e aí faria o envio para o seminário, né? Isso. E se não for uma coisa muito urgente, nem tem frete, porque dia 9, se Deus quiser, do mês de dezembro, eu vou para a formatura. Eu levo em mão. Olha, eu não entendo por que você vem para essa formatura. Para que Oi? você vem para essa formatura? Para quê? Rapaz, não tem nada aqui para o senhor ver. Nada. Tem uma menina aí que eu discipulei essa menina e deu errado o negócio e ela foi para Deu aí. errado. Deu errado, deu ruim. Amém, glória a Deus. Ok, gente. Então, o senhor quer deixar as considerações finais, encerrando esse momento aí? Não, eu acredito que era isso aí. Eu espero ter sido, de alguma maneira, ter contribuído, né, para ajudar nessa reflexão e nessa formação pastoral, missionária e cristã de cada um. Com certeza, eu mesmo fui ricamente abençoada e grandemente impactada, né? Joel quer falar para a gente encerrar aqui? E quero agradecer também. Oi, Joel. Esse livro é só para pastores ou para todo seminarista? Para pastores, seminaristas, todo mundo. Pastores, seminaristas, membros de igrejas, missionários, para todos. Vale muito a pena. Amém, obrigado. Nada. E você que está aqui na live, né, e que não é seminarista, você pode entrar em contato comigo também, porque aí eu passo o contato do pastor Paulo César, tá bom? E a gente vai estar também intermediando isso daí, tá bom? Porque a gente tem pessoal de outros estados aqui, tem um pessoal de Natal, ex-alunos meus que estão aqui na live, né? O Bruno aí, que foi meu aluno em Natal, a irmã Luzimar também. Então, a gente... Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Pois eu queria só falar rapidamente com o pastor, Pai do Senhor, pastor. Amém. Eu gostei muito, a aula foi muito boa. Santos, aumenta mais um pouquinho a câmera. É porque é a primeira vez que eu estou participando, aí eu não consigo, porque meu celular está com a frente meia. Melhorou, não? Não, se você se afastar um pouquinho, melhora. Um pouquinho, né? Aí dá para ver seu rosto. Aí, tá ficando bom. Isso. Pronto. Não, eu gostei muito da aula que foi dada, né? Parabéns, que o senhor continue abençoando. A professora Gilmara, que foi minha professora aqui em Natal, na STADEB, no Centro Teológico aqui da Assembleia de Deus. É muito bom. Eu queria até fazer uma pequena pergunta, assim, acerca da igreja de Laodiceia, que o senhor falou, né? Que é a igreja que é morta, né? Esse impacto na sociedade, o que gera esse modelo dessa igreja, né? Esse modelo, essas características da igreja de Laodiceia, qual o tipo de impacto, como o senhor falou, sobre a sociedade, que ela pode afetar na sociedade, tanto a igreja interna como também externa. Não sei se eu consigo compreender. Consegui. Agora, igreja no modelo de Laodiceia é exatamente o tipo de igreja que não cumpre o seu papel de sal e luz. Certo? Se você observar, ela era uma igreja tão complicada que Cristo não dá nenhum elogio,
que diz que está a ponto de vomitar e que está lá fora batendo na porta querendo entrar. Era um tipo de igreja que achava que dava para ser igreja sem Cristo, né? Então, uma igreja do modelo Laodiceia, eu acho que é o pior grau ou nível baixo que uma igreja pode chegar. O bom de tudo isso... pode falar. Nesse caso, diante das 7 igrejas da Ásia, descrito aqui no livro do Apocalipse, tanto no passado como na aplicação presente, das piores igrejas da Ásia, essas 7 que foi mencionada. Ela era pior. Ela era pior, Laodiceia. Isso. Agora, tem 2 detalhes que tem que levar em conta. Primeiro, Cristo só declara verbalmente o seu amor para 2. Para a melhor delas, Filadélfia. E para a pior delas, Laodiceia. Ele diz, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Ele estava dizendo que aquela maneira dura como ele estava agindo com aquela igreja e repreendendo era expressão de amor. Então, nem mesmo Laodiceia, para Cristo, era um caso perdido. Ele estava querendo, de alguma maneira, que aquela igreja se recuperasse. Então, no que tange referente à igreja de Laodiceia, como o senhor está falando aí de uma reforma, essa é a igreja que urgentemente precisa da reforma. Eu diria o seguinte... Mas essa urgentemente... É a que tem uma necessidade maior. Mas não está tão longe de Sardes, né? Que tinha nome que era viva, mas estava morta também. Okay. Amém. Obrigado pela resposta. Deus abençoe o seu ministério. Amém, amém. Obrigado, Dimara. Liga o microfone, amor. Seu microfone está desligado, Gilmar. Ah, meu Deus. Minha cabeça. Missionária Gilmara. Missionária Gilmara, fica como vai ser o sorteio, por favor. Sim, sim. Primeiro, assim, mais uma vez agradecer ao pastor Paulo César. Certo, vamos colocar como é que vai ser o sorteio. Ao pastor Paulo César, mais uma vez, muito obrigada. Foi maravilhoso, né? Foi um tempo muito bom, muito proveitoso. Mas nós vamos ter mais bênção ainda, que vai ser o nosso sorteio. Então, assim, o que a gente pode fazer? Lá nos grupos, a gente vai fazer uma lista, construir uma lista, e cada um vai colocar o número, né? Depois eu entro em contato com o pastor Paulo César, sei lá, eu acho que a gente poderia, porque não dá para a gente fazer aqui agora, né? E aí a gente poderia fazer um sorteio, sei lá, tipo assim, escolheria um número, porque nesse caso não dá para a gente fazer um sorteio agora, necessariamente. Ô, Gilmar. Sim. Minha sugestão, faz uma lista, uma lista numerada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois põe os papéis e escolhe um número. E aí vê lá quem foi a pessoa. Também pode ser, a gente pode fazer no seminário mesmo, né? A gente faz isso lá no seminário. A gente vai fazer essa lista e vamos fazer essa lista nos grupos, depois a gente faz o sorteio ao vivo lá no seminário. Fica melhor assim mesmo, tá? Então, a gente tem o pastor Bernardo também aqui do Ceará, meu Zedeco do Ceará, que coisa boa. Bênção. Conheço todos os dois. Os alunos, né? Deus abençoe. Isso. Amém. Então, a gente faz dessa maneira, né? Então, gente, muito obrigada. Podemos encerrar aqui, não é? Amém. É possível Gilmara, é possível na gravação termos acesso a essa lista, não é isso, dos participantes? Ou eu acho que não. Tá? Na gravação não sai a lista. Eu não sei que eu não... um jeito mais fácil de apenas numerarmos os nomes que estão aí. Sim. Ok, mas vamos eu lá, acho a gente que não consegue. Sai, vamos. Tá bom. Né? A gente consegue, a gente só tem crédito. Né?
Não, mas aí eu já sei como é que a gente vai fazer. Vai dar certo, tá bom? Amém. Então, Deus abençoe, gente. Bom feriado para todo mundo. Vanise está assistindo, viu, Gilmar? É de Vanise? Que bênção! Bem-vinda, querida. Mandou recado dizendo que ela é de Vanise. Que bom. Que bom, gente. Que bom. Obrigada, pastor Paulo César, viu? Obrigada mesmo. Nada. É um prazer. Deus abençoe. Aqui mesmo. Tá, gente. Então, Deus abençoe. Um bom feriado para todo mundo. Amanhã não tem aula, né, gente? É feriado. Curta o feriado. Que seja bem bom. Bom feriado também, pastor Paulo. Deus continue abençoando a sua Obrigado. vida. Amém. E a gente vai fazer, então, a encomenda aí dos livros, se Deus quiser. Tá viu? joia. Tá bom. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Bom feriado para todo mundo. Obrigado.